Grande Deus, meus irmãos, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Lição 6, os padecimentos e a morte de Cristo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 5, é o nosso texto áureo. Grande Deus. Isaías capítulo 53, versículo 5 é o nosso texto áureo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Lição aplicada: Jesus Cristo padeceu terríveis dores em dias e momentos agonizantes, a fim de resgatar a humanidade do pecado. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que Jesus, meus irmãos, não tinha culpa nenhuma. Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado. Mas Isaías vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi castigado pelos nossos pecados. Mas este castigo, este preço pago na cruz, sobre Jesus, a ira de Deus que desceu sobre Jesus, a punição do pecado que Jesus sofreu, ali, meus irmãos, nós encontramos a salvação e a paz. Ali nós encontramos o perdão, porque Ele pagou o preço do pecado. Ele sofreu pelos nossos pecados, a fim de nos salvar, de nos resgatar para Deus. E pelo seu andar, pela sua vida, pela sua morte e ressurreição, nós fomos sarados. Vamos para a meditação diária. João capítulo 3, versículo 16. Por amor, Deus enviou seu Filho unigênito para nos salvar. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Grande Deus. Então, meus irmãos, o sofrimento de Jesus foi por amor. Jesus morreu, Jesus sofreu por amor. Deus nos amou tanto, Deus nos amou muito, e de tal maneira que Ele vai entregar o seu único Filho, que é Deus, para sofrer, para morrer nas mãos dos pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo sabendo que muitos não creriam, mesmo sabendo que muitos desprezariam, zombariam, mesmo assim Ele veio ao mundo para nos salvar, para morrer por nós, para nos substituir. Mesmo sabendo, meus irmãos, que muitos não seriam salvos, não se arrependeriam, mas por aqueles que seriam salvos, por aqueles que se converteriam, Ele veio, porque Ele sabia que valeria a pena morrer por nós para nos salvar. Os poucos, mas salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Grande Deus. Então Ele não poupou a si mesmo, Ele não mediu esforços. Abraão não conseguiu ir até o final e matar, sacrificar o seu filho no Monte Moriá. Mas Deus foi até o fim, sacrificando o seu próprio filho para salvar a humanidade perdida. Mateus capítulo 27, versículo 20 ao 21. Mateus capítulo 27, versículo 20 e 21. Jesus Cristo foi trocado por Barrabás, um salteador. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Eles preferiram, meus irmãos, prender e matar Jesus do que um bandido, do que um ladrão, um salteador. E eu digo a vocês que no dia de hoje ainda as pessoas têm escolhido os ladrões em vez de Jesus. Ainda nos dias de hoje eles têm escolhido os corruptos, os bandidos, os falsos, no lugar de Jesus.
mas que na sua vida venha ser diferente, que você venha escolher Jesus no lugar dos falsos, dos bandidos, dos ladrões, dos corruptos. Jesus foi trocado por um bandido, e muitas pessoas trocam Jesus por pessoas que não prestam, infelizmente, por líderes que não prestam. Mateus capítulo 26, versículo 67, Jesus Cristo é cuspido e esbofeteado. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Então aqueles homens começaram a cuspir no rosto de Jesus, bater nele, espancar ele. Jesus já estava debilitado, já estava cansado, ferido, física e psicologicamente. E ali eles vão torturar cruelmente o Senhor da glória. Mateus 27, versículo 28 e 29. Jesus foi despido publicamente e sobre a sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Então agora eles começam a zombar, a escarnecer de Jesus. Já que você está falando que você é o rei, as pessoas estão falando que você é o rei, vamos vestir você de rei. Colocaram uma veste nele, uma cana, como se fosse o cetro do rei. Colocaram uma coroa de espinho, como se fosse uma coroa de pedras preciosas. E começaram a ajoelhar e falar: salve você mesmo, você não é o rei dos judeus, salve a nós. Se livre dessa, saia dessa se você é rei. Começaram a zombar e escarnecer de Jesus. Ali estava a cena, o teatro horrível. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jesus Cristo foi tratado como maldito. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Grande Deus. Então toda a raça humana estava amaldiçoada por Deus. Deus amaldiçoou toda a humanidade, e com toda a justiça, porque o homem merecia mesmo, porque pecou contra Deus. Então, todo homem é maldito porque pecou contra Deus. Esta é a maldição sobre a humanidade. Mas Jesus Cristo, que é Deus, vai descer do céu. Aquele que era uma bênção vai se tornar maldição, para que os malditos venham se tornar benditos em Jesus Cristo. Ele, meus irmãos, que era rico lá no céu, vai vir ao mundo se fazer pobre, para que os pobres venham ser ricos em Jesus Cristo. Ele, meus irmãos, que detinha a vida eterna, vai vir ao mundo para morrer por aqueles que já estavam mortos em seus pecados, para que os mortos em pecados viessem ressuscitar e encontrar vida eterna em Jesus Cristo. Ele deu a sua vida pela nossa vida, Ele nos substituiu. Essas são as glórias do Evangelho. Aquele que não tinha pecado, tomou os nossos pecados, para que os pecadores viessem ser justificados pela fé nele. Ele, meus irmãos, que estava lá no céu, com toda alegria e felicidade, vai vir ao mundo para sofrer, para padecer por aqueles que já sofriam pelas consequências do pecado, para que esses que sofrem por causa da consequência do pecado, venham encontrar a paz, a alegria, a felicidade, a vida verdadeira em Jesus. Ele veio, meus irmãos, e chorou por nós, para que Ele viesse enxugar as nossas lágrimas. Ele matou a morte. A morte morreu. De morte morrida ou morte matada? Não sei. Eu sei que Ele venceu o inferno, a morte, o pecado, o mundo, por nós. Então, meus irmãos, Ele se torna maldição em nosso lugar, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ali estava a maior obscenidade da terra. Ali, meus irmãos, é o maior de todos os escândalos. A
coisa mais feia do mundo, a maior maldade, obscenidade foi feita contra a pessoa de Jesus. Ali, na cruz, naquelas trevas, ali, meus irmãos, Jesus Cristo foi maldito, amaldiçoado, separado do Pai, por causa de nós, por causa das nossas vidas, das nossas almas. Você vê uma humanidade toda amaldiçoada, sofrendo por justa causa. De repente você vê Jesus, que estava em união, harmonia e amor com o Pai, com o Espírito Santo, deixar a glória, a presença do Pai e do Espírito Santo para vir à terra e se tornar maldito, para ser amaldiçoado na cruz. Essa, meus irmãos, a cruz é a maior prova de amor. A maior prova de amor é a cruz do Calvário. É a morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Lucas capítulo 23, versículo 34. Na cruz, Jesus pede ao Pai perdão para os seus inimigos. Há tanta coisa, meus irmãos, tanto significado nos sofrimentos e morte de Cristo, que nós não conseguimos compreender, mas que o Espírito Santo vem nos fazer ir às profundezas dessa revelação, dos sofrimentos, da morte e ressurreição de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, meus irmãos, mesmo morrendo, Jesus ainda está intercedendo pelos pecadores. Mesmo morrendo, Ele está lutando pelas nossas almas. É que nem os guerreiros de Davi, que estavam lutando com tanta coragem, intrepidez, que as espadas começaram a grudar e penetrar na mão deles. Eles com a espada lutando, os guerreiros de Davi lutando sem parar, incansavelmente. A espada começou a fazer parte do corpo deles, adentrando nas suas mãos, colando. Assim Jesus também, meus irmãos, lutando intensamente, lutando até o fim, até a morte. Até nos últimos suspiros ele vai estar guerreando e batalhando pelas nossas almas. Na sua vida ele salvou a muitos, mas Jesus vai salvar mais ainda na sua morte. Todos os guerreiros e heróis salvam pessoas em vida, mas Jesus é um herói diferente, porque Ele vai salvar milhares na sua morte, louvado seja Deus. Ao morrer Ele vai salvar milhões e milhões, milhares e milhares de almas, louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus não conheceu pecado, mas o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, na cruz do Calvário, Jesus vai abraçar a humanidade. O pecado de toda a humanidade vai ser transferido para Jesus. E todo o castigo, condenação e punição de Deus sobre os pecadores, sobre o pecado, então vai ser todo direcionado a Jesus. Porque Jesus está abraçando a conta de todo mundo. A conta, a caderneta de todos os devedores vão ser transferidos para a conta de Jesus. E todo o castigo e ira de Deus vai ser então mirado, vai ser derramado sobre Jesus. Então aquele que não tinha pecado vai abraçar o pecado de todos e vai dizer: eu vou pagar a dívida de todos, eu vou pagar pelo pecado de todos, eu vou substituir a todos. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Castigue e puna todo o pecado em mim. Jesus na cruz do Calvário atraiu toda a ira, todo o ódio de Deus sobre ele. E em Cristo Jesus, todo pecado e pecador foi castigado pela fé. Se você não crer nesta obra, se você não acreditar nisso, se você não crer, se você não tiver fé, acreditar que os seus pecados são punidos, foram punidos em Cristo na cruz, então um dia, no juízo final, você vai pagar pelos seus pecados. Ou você transfere a sua conta para Jesus e se converte a Ele, e aí os seus pecados
vão ser quitados em Jesus, ou se você não crer nisso, no último dia, Deus vai castigar você pelos seus pecados. Mas você que é salvo, os seus pecados foram castigados já em Jesus. Você está livre, você está perdoado, você está salvo. Mas você que ainda não se arrependeu, não se converteu, você está em dívida. E um dia você será castigado e punido e condenado. A não ser que você transfira toda a sua conta para Jesus. E seja perdoado pela fé, justificado pela fé em Jesus. Louvado seja Deus. Objetivo da lição. Ao término dessa lição você poderá entender as fases dos padecimentos de Cristo, compreender que Jesus sofreu na sua vida espiritual, psicológica e física, adquirir respaldo para argumentar que os padecimentos de Jesus na cruz do Calvário tiveram como finalidade a salvação da humanidade, meditar no sofrimento de Cristo em nosso lugar, reconhecer o seu sublime amor por nós e sempre expressar gratidão a Ele, identificar vários motivos para seguir a Jesus e assim obter fé para tomar a sua cruz e segui-lo para sempre. Então o objetivo dessa lição, meus irmãos, é fazer todos nós amar mais a Jesus, ser mais grato a Ele, e encontrar motivos para segui-lo, e encontrar força para levar a nossa própria cruz, reconhecer o seu amor, e entender a finalidade desses sofrimentos que foi a salvação da alma. Jesus não sofreu na cruz para que os homens venham fazer um filme sobre Ele, para as pessoas chorar e se emocionar e se entreter. Jesus morreu na cruz com a finalidade de salvar a nossa alma. Jesus não sofreu na cruz para nós fazer um filme, Jesus de Nazaré com Mel Gibson, ou Filho de Maria, enfim, para que nós venhamos assistir, chorar, derramar lágrimas e sentir dó dele. Jesus disse para as mulheres: olha, não chore por mim não, antes chorai por vós, porque chegará o tempo que ai das grávidas, ai daquelas que se amamentam. Aleluia. Aparentemente Jesus estava sofrendo na cruz, estava sendo flagelado pelos homens. Então pelos olhos da carne, a gente teria pena e dó dele, porque ele estava sofrendo mais que todo mundo. Mas no mundo espiritual Jesus estava dizendo: ó, antes sintam pena e dó de vocês mesmos, porque vocês são pecadores, que vocês também sofrerão muito, vocês também morrerão. Não sintam pena e dó de mim, porque senão vocês não vão estar entendendo o significado dos sofrimentos da morte. Antes, é para você olhar para os sofrimentos, olhar para as feridas, olhar para o sangue derramado e se arrepender. Entender que todo aquele sofrimento, todo aquele sangue derramado, todos aqueles cortes abertos foram por causa de vocês, por causa dos vossos pecados. Então entendam que foi por causa dos seus pecados, não do meu. E então venham se arrepender e não assistir para sentir pena e dó e se emocionar e chorar. Muitas pessoas assistem um filme, choram, se emocionam. Que filme lindo, que filme maravilhoso. E eu chego à conclusão que essas pessoas não entenderam nada, não sabem nada do significado da cruz do Calvário. Ao ver aquele homem ensanguentado, desfigurado, semblante desfigurado, semblante cadavérico, cortes abertos, sangrando, espinhos entrando em seu crânio, mãos e pés furados por pregos grandes, grossos e sem ponta, quadrados. Ao ver aquele homem perdendo a respiração, aquela respiração ofegante, os ossos, a costela, os seus músculos apertando o seu pulmão, dificultando a respiração, mas Deus não aceita carne sufocada como sacrifício. Ao ver aquela haste caindo no buraco, e o seu corpo pendendo para frente, rasgando os seus músculos, arrancando, separando os seus músculos dos ossos, a ver aquele homem sentindo cãibras,
no alto daquela cruz. E nós não devemos ter pena e dó dele, mas ter pena e dó de nós. Olhar para ele, ele disse em sua palavra: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Olhe para Jesus e este crucificado, e entenda que não é para você assistir, para você se emocionar e dizer que lindo filme, que linda cena. Não, é para você olhar e entender que ali ele está te substituindo. Era para você sofrer aquilo, era para você ter aquela morte, era para você receber aquele castigo, aquela condenação, mas ele foi em teu lugar, ele entrou em sua frente e disse: eu vou no lugar dele, eu vou morrer por ele, ele te substituiu, e que você então venha se arrepender dos seus pecados, e crer nele, e ser perdoado pela fé, e ser justificado pela fé. Louvado seja Deus. Vamos deixar aqui uma curiosidade. Você sabia que Jesus Cristo foi considerado maldito ao ser condenado à morte por crucificação? No final da lição a gente vai explicar. E um desafio: por que Jesus Cristo não aceitou o vinho misturado com fel quando estava na cruz? No final da lição nós vamos ver a resposta. Vamos fazer uma leitura, meus irmãos em classe, Mateus capítulo 27, do versículo 28 ao 37. Aliás, do 26 em diante. Versículo 26 em diante. Mateus capítulo 27, do versículo 26 em diante. Capítulo 27 de Mateus. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Louvado seja Deus. Introdução, comentário. Jesus morreu por nós, tal afirmação é verídica. Entretanto, não podemos nos acostumar com a entoação dela, sem meditarmos o sofrimento que ele enfrentou para que o plano da nossa redenção fosse consumado. E esta é a proposta desta lição: a nossa meditação no seu sofrimento, de forma que reconheçamos que o amor dele por nós é excelso, pois sofreu injusta e cruelmente em nosso lugar. Isaías capítulo 53, versículo 12. Portanto, sempre expressemos a nossa gratidão a ele, sendo fiéis, cientes de que nada poderá nos separar desse sublime amor. Isaías capítulo 53, versículo 12. Grande Deus. Então, meus irmãos, não é só para a gente comentar, falar, nós temos que meditar e sentir todo este significado da cruz. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 42. Grande Deus. Romanos capítulo 8, versículo 32 em diante. Versículo 38 em diante. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, ao contemplar este amor que foi provado através dos sofrimentos da morte de Cristo na cruz, todos aqueles que creem, que se arrependem, que são salvos, podem ter a certeza que nada, nem ninguém vai nos separar deste amor. Este amor é mais forte do que a morte. Este amor, meus irmãos, é infinito, é imenso, é inexplicável. Por mais que nós se esforçamos para entender, meus irmãos, não conseguimos ir
ter a noção da profundidade destas palavras, deste amor. Nós podemos a cada dia desfrutar dessa graça, experimentar este amor, viver, mas nós vamos passar a vida eterna, a eternidade, experimentando e conhecendo e sentindo este amor a cada dia, por toda a eternidade, e começa agora. E começa agora. Lá no céu, meus irmãos, nós vamos entender muito mais coisas, mas ainda não vai ser tudo. Porque esta é a graça da vida eterna, que nós passaremos a eternidade conhecendo a um Deus infinito, a um amor infinito que Ele tem por sua criatura. Louvado seja Deus. Vamos, meus irmãos, aos sofrimentos espirituais. Primeiro, Jesus Cristo no Getsemane. Segundo, Jesus Cristo desamparado pelo Pai. Esses são os dois tópicos dos sofrimentos espirituais. Primeiro tópico, Jesus Cristo no Getsemane. Quando os sofrimentos espirituais de Jesus começaram, ele estava em um local onde costumava orar. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 37. Era um jardim denominado Getsemane, que significa lagar do óleo, localizado em uma parte do Monte das Oliveiras, onde imprensava-se azeitonas. Portanto, simboliza que Jesus começava a ser imprensado pelos nossos pecados. Nisso seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas capítulo 22, versículo 44. Sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se a mistura de sangue com suor. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 37. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Louvado seja Deus. Ele então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Grande Deus. Então aqui vai começar, meus irmãos, os sofrimentos espirituais de Jesus. Ele vai começar a orar, e como Deus, ele vai ver antecipadamente tudo aquilo que ele vai sentir e passar. E ele vai ter que retirar desta oração forças para ter coragem para enfrentar tudo isso. E como homem, então ele vai sentir a angústia, a tristeza e o medo, até o ponto desta aflição, desta dor, fazer ele suar gotas de sangue. Tamanha tormenta, tamanho medo, tamanha pressão psicológica, física e espiritual. Segundo, Jesus Cristo desamparado pelo Pai. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, vemos que perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Este brado de Cristo em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste, indica a conclusão dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. Ademais, testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai, a tornar-se substituto do pecador. Essa separação se deve ao fato de Deus não tolerar o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. Deus não tolera o pecado, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado nos separa, nos destitui da glória de Deus. Então, meus irmãos, Jesus vai se separar espiritualmente. Deus vai virar as costas, vai virar o rosto. O pecado vai dividir Jesus do Pai. Vai separar Deus de Jesus. E esta, meus irmãos, é a maior dor, o maior sofrimento de Jesus. Experimentar a separação do Pai. Experimentar a divisão com o Pai. Mas Ele, meus irmãos, por amor, vai ir até o fim. Vai enfrentar esta dor terrível de ser separado do Pai no mundo espiritual. Mas nós sabemos que Ele tem o poder de dar a sua vida e de tomá-la de volta.
Grande Deus. Que Ele é o sacerdote, mas também é o sacrifício pelo pecado. Grande Deus. Jesus é o Deus que é o sacerdote, que é o sacrifício, que é o perdão, ao mesmo tempo. E naquele momento todos os pecados da humanidade estavam depositados em Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A Bíblia diz, meus irmãos, que a humanidade está destituída da glória de Deus por causa dos pecados. E Jesus vai experimentar essa salvação. Aquele que era unido com o Pai, vai se separar do Pai, para que aqueles que estão separados do Pai, venham se unir com o Pai em Jesus Cristo. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus tomou os nossos pecados na cruz do Calvário, ali nós cremos, se arrependemos, alcançamos o perdão e a salvação. Nós que estávamos mortos em pecado, ao crer em Jesus Cristo, ao crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós agora vamos viver para a justiça pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Cristo tem isso como abandono da parte do Pai. Esta é a pior tristeza e angústia que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos. Isaías capítulo 53, versículo 5. Dando a sua vida para resgatar a humanidade. Marcos capítulo 10, versículo 45. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele morre abandonado para que por meio dele recebêssemos o amparo divino. Mateus capítulo 28, versículo 5. Assim, mediante os seus sofrimentos, Cristo torna-se o Redentor da humanidade, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então vamos ler esses textos. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso que Cristo tem isso como abandono da parte do Pai. Esta é a pior tristeza e angústia que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos, como nós lemos aqui, dando a sua vida para resgatar a humanidade. Marcos capítulo 10, versículo 45. Então a pior dor de Jesus foi ter sido abandonado, amaldiçoado, separado do Pai, naquele instante, é claro, naquele momento da morte ali da cruz, ele vai experimentar isso. Mas a Bíblia diz que não deixaria o seu santo se decompor. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele não veio para ser servido, ele veio para dar a vida dele na cruz do Calvário para salvar a muitos. Que muitos? Aqueles que olhar para Jesus e crer nele e seus pecados. Então, quando você olha para Jesus, você se arrepende, você crê, você se converte, você confia nele, tem esperança nele, seus pecados automaticamente são transferidos para ele. Então seus pecados já foram vencidos, destruídos na cruz do Calvário. E você encontra o perdão, a salvação da sua alma, da sua vida. E você então passa a viver pela fé em Jesus, justificado e perdoado pela fé, aceito pela fé. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu, não praticou pecado, não houve mentira em sua boca. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a única maneira de ser aceito por Deus, ser justificado, ser perdoado, era Jesus tomar os nossos pecados e pagar o preço dos nossos pecados. A única maneira era Jesus destruir os nossos pecados, matar os nossos pecados, enterrar os nossos pecados, crucificando-os naquela cruz.
Jesus crucificou, enterrou, destruiu nossos pecados na cruz do Calvário. E se você não deixar Ele destruir o seu pecado vai te destruir. Ele morre abandonado para que por meio dele recebêssemos o amparo divino. Mateus 28, 20. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por mais que nós venhamos a sofrer, nunca teremos a dignidade ou a moral de dizer que estamos abandonados, desamparados por Deus. Jamais. Porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o único que pode dizer que foi abandonado, desamparado por Deus, este foi Jesus. Então ninguém sofreu como Jesus sofreu. Ninguém pagou, vai pagar o preço que Ele pagou. Ele é o nosso herói. Ele é o campeão. Ele é o vencedor. Louvado seja Deus. Assim, mediante os seus sofrimentos, Cristo torna-se o Redentor da humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Sendo aceitos gratuitamente pela graça de Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos aceitos por Deus através de Jesus Cristo. Se não for por Jesus Cristo, ninguém vai ao Pai. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não há santo, não há pastor, não há padre, não há papa entre nós e Deus. Ninguém pode tomar esse lugar de honra, porque ninguém pagou o preço que Ele pagou, ninguém sofreu como Ele sofreu. Este lugar de mediador, intercedor eterno pertence a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Vamos para os sofrimentos psicológicos. Jesus Cristo é interrogado por Pôncio Pilatos. Segundo, Jesus Cristo sendo despido e cuspido. Terceiro, Jesus Cristo como espetáculo patético. Primeiro, sofrimentos psicológicos, Jesus Cristo é interrogado por Pôncio Pilatos. De manhã, Jesus, açoitado e exausto, é conduzido por Jerusalém, a fim de ser interrogado por Pôncio Pilatos. Mateus capítulo 27, versículo 1 e 2. Governador romano da Judéia, de 26 a 36 depois de Cristo. Decide soltar a Barrabás. Jesus é novamente açoitado e entregue para ser crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 1 e 2. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. E versículo 20 e 21. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Então aqui vai começar Jesus a ser julgado, interrogado, e aqui começa o sofrimento psicológico. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos que entender que o fato de Jesus ter sido levado para Pôncio Pilatos, depois ele vai ser transferido, depois que Pilatos descobre que Jesus era da Galileia, então ele vai descobrir que ele pertence à jurisdição de Herodes. Né? Então ele vai ser julgado por Pôncio Pilatos. Quando ele descobre que ele é da região da Galileia, ele vai mandar para a jurisdição de Herodes. Lucas capítulo 23, versículo 7. E depois Herodes vai remeter também, vai devolver Jesus a Pôncio Pilatos. Então os soldados vão escarnecer de Jesus e vai enviar ele de volta a Pilatos. E Pilatos e Herodes, que eram inimigos, né, eles disputavam, eles eram políticos que disputavam o poder, mas no dia da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus, os inimigos vão até se tornar amigos para ficar contra o Senhor Jesus. Tamanho a maldade. Que coisa feia, né, meus irmãos? Que coisa ridícula. Homens que eram inimigos vão se tornar amigos, vão se juntar para ficar contra Jesus. Lucas 23, vamos abrir lá em Lucas 23 e versículo 7.
E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E no versículo 11 e 12, e Herodes com seus soldados desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então olha só a pressão psicológica. Os inimigos vão se tornar amigos para ficar contra Jesus. Ele vai ser julgado por Pilatos, Pilatos vai transferir para Herodes, para ele ser julgado por Herodes, e Herodes vai devolver para Pilatos. Segundo tópico, Jesus Cristo sendo despido e cuspido. Desamarraram as mãos de Jesus depois da flagelação, pondo-o numa praça cujo nome é Litóstrotos. João capítulo 19, versículo 13. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E o puseram despido em meio à tropa romana. Mateus 27, versículo 30. Vai colocar ele nu, pelado, lá naquela tipo de uma praça, na frente de todos os soldados. Aqui está o sofrimento psicológico, a vergonha. Ele levou a nossa vergonha sobre si. Aquele que era digno de honra, de respeito e glória, vai tomar a nossa vergonha, para que nós, que temos vergonha dos nossos pecados, temos vergonha da vida que nós levamos, viemos ser dignos também de ser glorificado, de ser honrado por Deus. Mateus 27, versículo 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Os soldados, de 300 a 600, colocam uma capa sobre ele, põem um caniço em sua mão e uma coroa de espinhos na sua cabeça. Considerando que a túnica de Jesus estava colada às chagas, tirá-la produziria grande dor. E com base na crueldade descrita nos evangelhos, acreditamos que isso aconteceu. Escarnecem dele e batem no seu rosto, e na cabeça pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o seu crânio. Então aquela coroa de espinhos, meus irmãos, espinhos enormes e bem duros e firmes, ao bater na cabeça dele, esses espinhos entravam mais ainda no couro cabeludo, no crânio. E aí fazia sangrar mais ainda pelo seu rosto. E quando eles vestiram a Jesus com aquela roupa de escarlate, e deram aquela cana, eles vão pegar aquela cana e vão bater na cabeça dele. Vão dar tapas, vão dar soco, chute nele. Vão começar a zombar dele, mangar dele. E é claro que a veste de Jesus já estava colada no corpo dele, por causa das feridas. As feridas, o sangue, tudo vai secando e a roupa vai ficando colada no corpo. Então eles vão arrancar, vão abrir as feridas de novo, ao arrancar aquelas vestes. Então olha só o sofrimento psicológico e físico de Jesus, em plena praça pública. Terceiro, Jesus Cristo como espetáculo patético. Agora Jesus, completamente ferido e repleto de sangue, é um espetáculo patético para o povo que assiste ao ato. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrenda por várias horas. Os músculos dos braços enrijecem-se em uma construção brusca, dolorosa, ficando afadigados. A respiração pouco a pouco se torna mais curta, como um asmático em plena crise. Portanto, para respirar e poder falar, Jesus tem de tomar um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Pior, os ombros de Jesus esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera, e assim a pele de suas costas é rasgada. Com a cabeça inclinada cada vez que a levanta, recomeçam pontadas de dor. Dá-se início a outra agonia, uma dor insuportável no peito, causada pela compreensão dos fluidos do coração. Sente uma sede abrasadora. João capítulo 19, versículo 28. Tenho sede. E está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. Marcos capítulo 15, versículo 29 ao 31.
E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Louvado seja Deus. A cruz de Cristo foi a cruz do meio, visto que 2 ladrões estavam crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. Mateus capítulo 27, versículo 39 ao 40. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: se tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da cruz. Por conseguinte, os 2 caçoavam de Cristo. Versículo 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Entretanto, Jesus orou por seus inimigos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Este ato quebrou o coração de um dos malfeitores que estava crucificado. Em vez de continuar blasfemando, reconheceu o amor de Cristo através da oração dirigida a Deus Pai por todos os zombeteiros. Atestou que ele era o Salvador. Começou a repreender o outro ladrão: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nem o mal fez. Lucas capítulo 23, versículo 40 ao 41. Então, um dos ladrões vai se arrepender ali. No último instante, ele vai ser salvo. Ele vai dizer: nós estamos zombando dele, mas nós estamos na mesma condenação dele, sabendo que nós merecemos. Ou seja, todos os homens merecem a crucificação, todos os homens merecem essa dor, esse sofrimento, todos os homens merecem a condenação do inferno, a segunda morte, o inferno, o lago de fogo. Todos os homens merecem o castigo, a punição de Deus, a ira de Deus, mas ele não. Você não teme a Deus estando na mesma condenação com ele? E nós sabemos, meus irmãos, quanta indignação há nisso. Porque quando uma pessoa é presa injustamente, fizeram um assalto, mataram alguém, estupraram alguém, e de repente eles catam uma pessoa, espancam a comunidade, o bairro espanca aquela pessoa, ele vai preso, aí eles descobrem que não era aquele homem. Eles se enganaram, pegaram o homem errado, bateram nele, prenderam ele, mas não foi ele. Quanta indignação esse homem vai ter, quanta indignação sua família vai ter, por essa injustiça, porque ele está preso ali, mas não foi ele que roubou, não foi ele que matou, jogaram a culpa nele, fizeram dele um bode expiatório para jogar a culpa, e na verdade o ladrão que realmente roubou, o assassino que realmente matou, está por aí. Então, quanta indignação, quanto ódio, quanta mágoa, quanto sentimento de vingança vai acumular na vida desta pessoa e na família dele. Imagine só então Jesus sendo espancado, sendo preso, sendo morto, sem ser culpado de nada. Ele, meus irmãos, é o maior sofrimento inocente. Ele é maior do que Jó. Jó teve um dos maiores sofrimentos inocentes. Jó é um tipo de Jesus, mas Jesus supera Jó falando de sofrimento inocente. Jesus, meus irmãos, é inocente. O seu sangue derramado é um sangue inocente, puro carmesim. Ele não teve culpa, ele não é criminoso. Então, quanta indignação, ira, ódio e vingança vai ser derramada sobre aqueles homens que não se arrependerem, que não crerem em Jesus. Ou você se esconde debaixo da sombra de Jesus naquela cruz, ou a ira de Deus vai te acertar. Ou você vai debaixo das asas de Jesus, ou a ira de Deus vai te acertar. Ou você corre para os braços de Jesus, ou o castigo de Deus vai te alcançar. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, as taças da ira de Deus estão quase transbordando. Deus já está por aqui com esta humanidade.
E a única saída, o único escape é Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e de toda a salvação. Salvação pertence ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Este ato quebrou o coração dos bandidos. Jesus o salva da maldição eterna. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então até no momento de sua morte, Jesus está salvando. Ele é incansável. O seu amor é incansável. Ele vai até o fim, até a morte, para salvar o homem. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, nós encerramos. E na próxima terça-feira nós vamos continuar nos sofrimentos físicos. Jesus Cristo perante o Sinédrio. Jesus é açoitado. Jesus carrega uma cruz pesada. E Jesus é crucificado, e a conclusão, e o desafio, a curiosidade e as perguntas, para a próxima terça-feira. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo fale mais e melhor aos vossos corações. Grande Deus. Que o sofrimento de Jesus venha comover, venha constranger o nosso coração. Venha nos fazer se emocionar, chorar e derramar lágrimas, sim. Mas que o Espírito de Deus venha colocar o verdadeiro significado desses sofrimentos, que é nos levar ao arrependimento. Ouvir, ver, saber e sentir os sofrimentos de Cristo que Ele passou, deve nos levar a arrepender-se. Deve nos levar a se converter. Deve nos levar a amá-lo mais ainda. Deve nos levar, meus irmãos, a valorizar, a apreciar a Jesus Cristo. No Getsemane ele vai começar a orar e vai suar gotas de sangue, porque ele, só de pensar naquilo que ele vai passar por nós. Mas ele vai se abalar por um momento, dizendo: Pai, afasta de mim se for possível esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Mas ele vai se abalar, mas vai continuar, porque os anjos vão confortar ele. E ali, meus irmãos, lá no monte ele vai ser preso. Judas vai o trair, vai vender Jesus por 30 moedas. E ali, meus irmãos, vai vir todos aqueles soldados, toda aquela legião de soldados, com pessoas com pau, porretes, armas, espadas na mão, vindo para prender Jesus. Jesus fala para os discípulos irem para trás. Quem vocês procuram? Eles: Jesus de Nazaré. Ele vai dizer: eu sou. E toda aquela multidão de soldados e homens vão cair por terra. E Jesus vai falar: levanta-se, levanta-se, estou aqui, me prenda. Vocês vieram me buscar, deixe os outros irem. Eu estive todos os dias no templo, na sinagoga, ensinando vocês. E vocês não me prenderam. E agora vocês vêm com todas essas armas me prender? Como se eu fosse reagir? E Jesus então, meus irmãos, vai ser levado para Anás e Caifás. Naquela época tinha 2 sumos sacerdotes, porque era a época de corrupção. Os sacerdotes se venderam, se corromperam. Anás e Caifás vai tentar Jesus fazer Jesus blasfemar. Mas ninguém, meus irmãos, consegue pegar Jesus em perguntas, em debate, em discussões. Ele vai ter um julgamento no Sinédrio, pelos religiosos, vai ter um julgamento pelos políticos, governadores, os tetrarcas, por Roma, Pôncio Pilatos, Herodes. O povo, meus irmãos, vai escolher um ladrão no lugar dele. O povo que ele curou, que ele amou, vai virar as costas para ele, vai o rejeitar. E vai entregar ele para ser morto, crucificado. Ele, meus irmãos, vai receber uma quarentena de chicotadas. Um chicote chamado azorrague, um pedaço de madeira com tiras de couro. E na ponta colocava pedaços de ossos ou de aço. E quando aquele chicote batia nas pessoas, aqueles pedaços de ossos e aço batia na carne e arrancava pedaço, e carne e sangue voava. As chibatadas, meus irmãos, dos judeus, era uma coisa, e eles às vezes davam uma quarentena -1, 39. Porque eu dizia que o homem não poderia aguentar uma quarentena, então davam 39. Mas a quarentena, a chibatada dos romanos era mais cruel. Até o ponto de muitas pessoas não resistir e morrerem. Até o ponto dos cortes nas costas começar a expor os ossos e até os órgãos internos.
Jesus vai levar uma quarentena, meus irmãos. E ali a mulher de Pilatos, ao olhar aquele homem, vai dizer, eu não se meto nos negócios dos homens, dos políticos, mas nessa noite eu não consegui dormir por causa desse homem. Pilatos vai dizer, é verdade, esse homem está aí sendo torturado cruelmente, não xingou ninguém, não reclamou, não murmurou. Esse jovem galileu, um jovem galileu. E a mulher fala, não consegui dormir, eu fiquei perturbado, só sei dizer que esse homem é justo. Pilatos vai conversar com Jesus, mas Pilatos vai ficar com medo, porque os judeus, tudo é aquela questão de estar politicamente correto. Por causa dos votos, por causa da multidão, Pilatos sabia que ele não era justo punir Jesus. E ele vai tentar convencer a multidão de soltar Jesus, só que a multidão quer prender Jesus. E é lógico que Pilatos não vai soltar Jesus, sabendo que depois a multidão vai ficar contra ele, e ele vai perder o seu cargo político. Então ele vai preferir ser injusto, punindo Jesus, para agradar a multidão, para ter o voto deles. Por que eles estão acusando você, Jesus? Você é culpado do quê? Anda, abre a boca, você não sabe que eu tenho poder de te livrar? Ele fala, você não tem poder nenhuma não, o poder que você tem é dado pelo Pai. Certa vez ele disse para Pedro, Pedro, guarda a tua espada na bainha, não corta a orelha de Marco, porque se eu quiser eu peço para o Pai mandar uma legião de anjos aqui, e vai acabar com esses homens aí. O objetivo de Jesus era ir até a cruz e morrer. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por este culto de ensinamento. Ó Deus, que esta palavra, esse ensinamento venha tocar o nosso coração, até o ponto de nos levar, meu Deus, a amar mais a Jesus, a valorizar mais a Jesus, a odiar mais ainda o pecado. Que esse estudo venha nos fazer aborrecer, abominar, odiar, ó meu Deus, meu Pai, sentir repugnância e nojo de todo o pecado, todos aqueles pecados que mataram Jesus, todos aqueles pecados que foi a causa do sofrimento e da morte de Jesus, nós temos que odiar, nós temos que combater, condenar, expulsar, declarar, denunciar todos esses pecados horríveis que mataram o nosso Jesus, e de maneira nenhuma fazer concessão, e de maneira nenhuma andar de mãos dadas com esses pecados, Senhor, mas Senhor da glória, odiá-los até o fim, até a morte, em nome de Jesus Cristo, porque Ele morreu por nossos pecados. Ó Deus poderoso, porque tem muitas pessoas que dizem que adoram e que servem Jesus, mas eles ficam assistindo aqueles pecados, eles ficam ouvindo aqueles pecados, eles ficam praticando aqueles pecados. Ó meu Pai, eles veem as pessoas fazendo coisa errada e eles não têm nada contra, pelo contrário, ainda acham graça, porque, meu Deus, eles não valorizam Jesus, porque eles não apreciam Jesus, porque eles não entendem que Jesus morreu por aqueles pecados que ele está se entretendo, porque eles não sabem que Jesus morreu por aqueles pecados que eles estão assistindo, porque eles não entendem que Jesus morreu por aqueles pecados que eles estão achando graça. Ó Deus poderoso, mas nós vamos amar Jesus e odiar o pecado, em nome de Jesus Cristo, amém.